Marcos capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Olha para mim. Você que está agora nos assistindo também. O Senhor Jesus sempre pregou claramente. Jesus, ele nunca fez resenha para falar. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas vão nas igrejas e o pastor tem que fazer uma baita de uma resenha, uma baita de uma volta, para poder trazer um ensinamento, para poder muitas vezes colocar o ensinamento da palavra de Deus para a pessoa, porque senão a pessoa se ofende. Nós estamos vivendo na época do mimimi. Se o pastor vem com uma palavra mais forte, a pessoa é melindrosa. As pessoas, pessoal, elas estão sendo geradas de forma muito fraca. As pessoas, elas estão sendo geradas, sabe, na base do sentimento. Se o pastor exorta a igreja, tem gente que não gosta do pastor. Se o pastor prega contra o pecado, tem gente que vai odiar o pastor. Se o pastor disse assim, é pecado fumar. É pecado fumar, por quê? Por que é pecado fumar? Porque o cigarro é prejudicial à saúde. Tá, mas eu estou fazendo mal para o meu corpo, para mim mesmo, não estou matando ninguém, eu não estou, mas tu está te matando, criatura. Tu está te matando, tu está fazendo mal para você mesmo. Você está fazendo mal para o templo do Espírito. Você está fazendo mal para o templo do Espírito Santo. Quando você faz mal para o seu corpo, você está pecando. E se o pastor prega isso direto, se o pastor chega para a pessoa e fala assim, fulano, isso é errado. A fulana vira as costas e diz assim, eu não vou mais nessa igreja. Eu não vou mais nessa igreja. Mas por que, fulana? Porque não foi com a cara do pastor. Não é que não foi com a cara do pastor. É porque o pastor pregou o que é a verdade. Então, se você quer seguir Jesus, tu tem que estar pronto. Você não é obrigado a seguir Jesus. É obrigado a seguir Jesus? Vocês que estão aqui na igreja, é obrigado a seguir Jesus? Você que está assistindo a minha programação agora, você é obrigado a assistir o programa? Se é obrigado, eu estou obrigando você a assistir esta palavra? Eu não estou obrigando. Você não é obrigada a seguir Jesus, mas também você não é obrigada a ir para o céu também. Tem gente que ela não quer gastar momentos da vida. Eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja porque ainda não chegou a minha hora. Quando é que vai chegar a sua hora? Quando tiver um velho inválido em cima de uma cama, que o médico falar para você, não tem mais volta, daí você vai apelar para um pastor fazer uma oração para você, para salvar a tua alma? É justo? Dá resto para Deus? Tu acha que Deus vai permitir você entregar resto para Ele? Para Deus sempre é o melhor. Ou é o melhor ou nada. E tem gente que prefere dizer assim, então não dou nada. E vira as costas para Jesus, como o jovem rico. Preferiu virar as costas para Jesus. Eu acredito, pessoal, que o jovem rico, nesse momento, está lá no inferno.
Porque ele era ganancioso, ele era apegado, sabe? Ele era apegado com aquilo que ele tinha, ele era materialista. Se você se apegar com aquilo que você tem, você vai colocar em risco a sua salvação. Então Jesus, ele pregava, olha só, Jesus pregava de que forma? Claramente. Jesus pregava claramente. E isso expunha claramente. Versículo 32. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Quem era Pedro para reprovar Jesus? Quem é que escolheu quem? Jesus escolheu Pedro ou Pedro escolheu Jesus? Quem escolheu quem? Jesus escolheu a Pedro ou Pedro escolheu a Jesus? Hein? Quem escolheu você? Você escolheu Deus ou Deus escolheu você? Pô, Deus, sabe por que você está aqui? Não foi porque você disse assim, ó, hoje eu vou na igreja. Não. Você só conseguiu chegar até aqui porque Deus trouxe você. Porque se Deus não tivesse dado saúde para você, se tivesse você de repente chegado até a esquina e acontecesse uma tragédia no caminho, você não estaria aqui. Você acordou hoje pela manhã porque Deus fez você o que? Acordar. Deus escolheu você. Fala assim, eu sou escolhido de Deus. Pedro era escolhido, mas olha quando o orgulho começa a subir na cabeça. Quando a pessoa começa a deixar o orgulho subir na cabeça, ela começa a dar opinião para Deus. Ela começa a tentar fazer a cabeça de Deus. Ela começa a tentar, sabe, reprovar as coisas de Deus. É aquela pessoa que chega na igreja e diz assim, isso eu concordo, isso eu não concordo. Tem muitas pessoas que agora estão me assistindo, de repente você está me assistindo agora, e você não frequenta nenhuma igreja, sabe qual é o problema? Porque tu te encaixa igual Pedro. Me perdoa falar assim para você. Porque toda igreja que tu vai, tu bota a mão no bolso, você começa a dizer assim, isso eu concordo, isso eu não concordo. Eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Quem é você para concordar ou discordar com alguma coisa? Quem escolheu? Quem escolheu quem? Não tem uma palavra na Bíblia que fala quem é a obra para falar do Criador? Quem é o vaso para falar do oleiro? Quem manda em quem? O oleiro manda no vaso ou o vaso manda no oleiro? Raciocina, pessoal. Quem manda em quem? O Senhor manda no servo ou o servo manda no Senhor? Quem manda em quem na tua casa? Você manda nos teus filhos ou teus filhos mandam em você? Apesar de ter muitas casas que quem manda lá é os filhos, não é? Quem manda lá, está errado. Quem é que tem que mandar na sua casa? Os filhos. É o filho que tem que dizer assim, ó, pai, eu quero que o senhor desliga a luz 10 horas da noite e vai dormir. É assim? Experimenta o filho fazer isso. Experimenta. Tu vê? Mas só que hoje a sociedade está assim. Hoje a sociedade está assim. Hoje o mundo está virado, pessoal. Hoje para o mundo, o certo é o quê? Errado. Se ele é marido de uma só mulher, ele é errado. Se ela é mulher de um só homem, ela é o quê? Ela é errada. O guri não é mais guria, a guria não é mais guria. Está virado uma coisa, pessoal. Está virado o quê? Está virado uma coisa. Está virado uma coisa. Essa que é a verdade. Quem manda em quem? O Criador manda na criatura ou a criatura manda no Criador? Foi o que Pedro fez. Pedro chamou Jesus à parte e disse assim, ó Senhor, começou a reprovar. Jesus enfrentou essa situação, você vai enfrentar essa situação, e quando você enfrentar essa situação, tu vai saber como agir. Quando de repente alguém menor do que você querer te reprovar, alguém que, sabe,
não sabe o mínimo do que você viveu, querer dizer que você está errado. Querer dizer que você está errado. Ô Maria, né? Ô fulana, por que tu vai nessa igreja? Nessa igreja só tem ladrão. Eles falam abertamente. Nessa igreja só tem o quê? Ladrão. Nessa igreja só rouba dinheiro. Nessa igreja só pensa em dinheiro. Por que tu vai lá? Ô fulana, deixa eu te falar uma coisa. Tu não conhece a mínima, tu não conhece 1% da minha história, tu não sabe 1% do que já me aconteceu na minha vida dentro dessa igreja. E tu tem que levantar a mão e tem que dar graças a Deus que eu estou indo nessa igreja, porque senão, em outras épocas, aqui na minha casa, tu não viria mais pisar os teus pés. Ou senão tu ia sair daqui sem os dentes. Tu dá um, sabe? Porque senão vira bagunça. Se você deixar, vira o quê? Todo mundo quer mandar na tua vida. Todo mundo quer mandar onde? Na sua vida. Queriam mandar Jesus, queriam reprovar Jesus. Queriam reprovar o Senhor Jesus. Vou ler de novo. Mas Pedro, chamando à parte, começou o quê? A reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, ou seja, virou as costas para quem? Para Pedro, presta atenção. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro, na frente de todo. Eu tento imaginar a cara do Pedro, mais encarnado do que a sua camisa. Mais encarnado do que mais vermelho do que a sua camisa. Jesus virou as costas para Pedro, se voltou para os discípulos e repreendeu Pedro. E disse, o que Jesus disse para o Pedro? Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quantas pessoas que ela não pensa nas coisas de Deus, ela só pensa nas coisas dos homens. Ela não concorda com as coisas de Deus, ela não concorda com as coisas de Deus, mas com as coisas dos homens ela concorda. Ela não concorda com aquilo que é certo, mas ela concorda com aquilo que é o quê? Errado. Ela não concorda, sabe, com as coisas espirituais, mas ela concorda com as coisas carnais. Ela não concorda com as coisas do espírito, ela concorda com as coisas da carne. É isso que Jesus chegou para o Pedro e falou. Agora eu vou mais fundo ainda, pessoal. Se você quer ser repreendido por Jesus, tu imagina se eu chego aqui e chamo você de Satanás. Imagina se eu chego aqui e chamo você seguidor aí, você seguidor do nosso canal no YouTube de Satanás. Na hora você iria se desligar e iria sair, não é? Eu acho que a pior ofensa para uma... me chama de vagabundo. Me chama de vagabundo. Me chama de vagabundo. Me chama de ladrão. Me chama de qualquer coisa. Mas não me chama de quê? Eu acho que a pior ofensa para o ser humano é ser chamado de quê? Satanás. E Pedro foi chamado de Satanás. Jesus disse assim, arreda Satanás. Porque você está cogitando, só está pensando nas coisas dos homens. Tu não está pensando nas coisas de quem? De Deus. Deus vê lá na frente. Sabe por que de repente você está enfrentando uma grande luta na sua vida? Sabe por que às vezes tu enfrenta problemas, que às vezes dá vontade de você desistir, jogar tudo pro alto? Sabe por que às vezes as pessoas te perseguem, falam mal de você, mentem contra você? Sabe por quê?
Sabe por que te critico? Armam contra você? Porque eles não conhecem os planos de Deus. Porque se eles soubessem que depois desse sofrimento você iria receber a vida, você iria glorificar a Deus, eles não iriam fazer isso. Então quer dizer para você, aguenta. Se estão te perseguindo, o que faz? Aguenta. Jesus disse assim, ó, eu vou para Jerusalém, é necessário eu sofrer. Fala assim, é necessário eu sofrer, é necessário eu sofrer, é necessário. Eu tenho que aguentar, é necessário ser criticado, é necessário ser caluniado, é necessário, sabe, atirarem pedra em mim, é necessário. Não vem querer passar a mão na minha cabeça, não vem querer dizer assim, coitadinho. Não deixa ninguém passar a mão na sua cabeça e dizer assim, ó, coitadinho do Luiz. Coitadinho nada, deixa. Ou não toca nem, não, deixa. Porque lá depois, quem te perseguiu, quem te atirou pedra hoje, amanhã depois vai ver a tua vitória. Amém? Amanhã depois vai ver a sua. Quem não acreditou em você, ou tu acha que as pessoas acreditam no trabalho da igreja espiritual da promessa? Tem gente que acredita, mas a grande maioria não quer. Não acredita. Mas lá tanto é que não acredito que muitos já estiveram aqui hoje não estão mais. Porque não acreditam. Mas aqueles que não acreditam, amanhã depois vão ter que aplaudir. Quem não acredita em você hoje, amanhã depois vão ter que fazer o quê? Aplaudir. O que eu quero dizer para você? Quando enfrentar a luta, quando pessoas se aproximar de você e vir com comiseração para você, ô seu Zelino, vem cá me dar um abraço aqui, seu Zelino, me dá um carinho aqui, seu Zelino, vem cá, seu Zelino. Dá um carinho, seu Zelino. Eu vou sofrer, passa a mão na minha testa. Passa a mão aí, seu Zelino. Tá com medo de passar, seu Zelino? Tem gente que é assim, passa, mano. Olha só a encenação, você que está assistindo, tá?